Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar agora a análise do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano. Nossa matéria de hoje vai focar sobre três elementos desse imposto: a legislação relevante, a hipótese de incidência e seus aspectos, isso não pode faltar, né? E número 3, a questão da progressividade na cobrança do IPTU. Então, começando aqui com a questão da legislação relevante. Vocês verão que existem várias disposições relativas ao IPTU previstas no Código Tributário Nacional. Porém, além dessas disposições do CTN, é preciso estar atento ao fato de que o IPTU é um tributo municipal. Quem tem a competência para a instituição e cobrança do tributo são os municípios, portanto, cada município brasileiro terá a sua própria legislação de regência desse imposto, que obviamente deve respeitar aquelas disposições do Código Tributário Nacional que são atinentes à matéria reservada à lei complementar em matéria tributária. Eu peguei aqui um exemplo para vocês da legislação tributária do município de Porto Alegre, que foi toda consolidada. Alguns municípios trabalham com essa consolidação de legislação tributária, outros municípios trabalham com leis esparsas, uma para cada tributo. Aí as variações são realmente bastante grandes. O que eu quero deixar claro, porém, é que as leis municipais, evidentemente, complementam e detalham as disposições do Código Tributário Nacional no que toca aqueles assuntos que não estão reservados ao CTN. Portanto, há aí uma complementaridade. Vocês vão ver que nós vamos sempre aqui fazer referência, né, ao CTN e, por vezes, à legislação municipal. Para padronizar, eu vou utilizar a legislação aqui do município de Porto Alegre, afinal de contas, o município sede da nossa faculdade. Então, vamos em frente agora, começando com a análise do aspecto material da hipótese de incidência desse tributo. Esse aspecto material já é dado com clareza pelo artigo 32 do Código Tributário. Reparem, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. O que isso nos diz sobre o aspecto material? Reparem, primeiro ponto, o imposto incide sobre a propriedade do imóvel urbano e também sobre a posse ou o domínio útil de imóvel urbano. Lembrem-se mais uma vez da figura da enfiteuse que nós já tínhamos nos referido lá na análise do ITR. Tá? O foreiro, aquele que recebe o domínio útil pela enfiteuse, é sim contribuinte legítimo do IPTU, assim como também o possuidor com expectativa de aquisição da propriedade, ou seja, aquele que detém a posse como um símbolo presuntivo da propriedade, também é legítimo contribuinte do IPTU. Seguindo um pouquinho mais à frente, nós vemos o seguinte: aspecto temporal da hipótese de incidência. O aspecto temporal ele não é tratado pelo CTN, mas as legislações municipais o abordam. E, em geral, se considera que o tributo é devido anualmente. Reparem aqui no artigo 3º, parágrafo 7º da Lei do Município de Porto Alegre, que trata desse tributo. O fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Portanto, anualmente se reputa ocorrido o fato gerador desse tributo. Agora vamos ao aspecto espacial da hipótese de incidência. O aspecto espacial, quer dizer, as coordenadas de local da ocorrência do fato gerador, são o território brasileiro em área urbana. E agora vale a pena nós explorarmos um pouco mais essa questão da área urbana. Ponto central aqui é o seguinte: afinal de contas, o que é área urbana para fins de incidência do IPTU?
Essa questão ela é trabalhada pelo artigo 32. Na verdade, a resposta a essa questão nos é dada pelo artigo 32 do Código Tributário Nacional, que estabelece os critérios que devem ser empregados para a classificação de uma determinada área geográfica do município como área urbana, portanto, cujos imóveis estarão sujeitos à incidência do IPTU. Então, reparem aqui, artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Aí vem 5 possibilidades, né? Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então aqui estão os primeiros requisitos. Além disso, parágrafo 2º do artigo 32 do CTN estabelece que a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de extensão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes. Bom, o que se extrai desse conjunto normativo é o seguinte: para fins de incidência do IPTU, há 2 grandes critérios estabelecidos pelo Código Tributário para definir o que é área urbana. Primeiro critério é aquele que está vinculado a melhoramentos urbanísticos promovidos e mantidos pelo poder público, dentre os constantes aqui na lista do parágrafo 1º. O segundo critério é aquele que permite a tributação com IPTU sobre áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, basicamente áreas que serão designadas ou que são designadas como loteamentos, ok? Repara o seguinte: há municípios que colocam na sua legislação municipal outros critérios de definição de área urbana. Por exemplo, é muito comum que alguns municípios estabeleçam o critério de uso do imóvel como critério de definição de área urbana ou não. Se o imóvel é utilizado apenas para uma edificação comercial, por exemplo, ainda que esteja situado em área rural, alguns municípios tentam tributá-lo com base no critério de uso. Mas já há uma longa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Brasil não admitindo esse tipo de procedimento. Afinal de contas, os limites do aspecto espacial da hipótese de incidência do tributo têm que ser dados por lei complementar federal, no caso, o Código Tributário Nacional. Não há possibilidade do município alterar esses indicativos por meio de lei sua, de lei própria. Assim, prevalecem realmente esses critérios previstos aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 2º do artigo 32 do CTN, para fins de estabelecer o que é área urbana. Seguindo em frente agora, vamos para o aspecto dimensional da hipótese de incidência do IPTU, basicamente a base de cálculo. Bom, o artigo 33 do Código Tributário estabelece as delimitações dessa base de cálculo. Reparem, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Muito bem, base de cálculo do IPTU, portanto, vem a ser o valor venal do imóvel. Agora, o que é exatamente o valor venal? Resumidamente é o seguinte: o valor venal é o valor do solo, do terreno, mais o valor das accessões e benfeitorias. Reparem que aqui se utiliza um critério diferente do critério utilizado para, por exemplo, o ITR, o Imposto Territorial Rural. No ITR, excluem-se as accessões e benfeitorias. Já no IPTU, não. Obviamente, o valor das benfeitorias, edificações e accessões feitas ao solo é considerado para efeito do cálculo do valor venal. Agora tem um detalhe importante aqui. Imagine que nos grandes municípios
é extremamente difícil para a prefeitura municipal, eu diria até mesmo impossível, avaliar precisamente o valor de cada um dos imóveis municipais e atualizar continuamente esse valor. Como é muito difícil fazer essa avaliação individualmente, a grande maioria das prefeituras municipais no Brasil adota o seguinte critério para avaliação do valor venal dos imóveis. Adotam-se as chamadas plantas de valores. Essas plantas de valores, elas têm que ser obrigatoriamente aprovadas por lei municipal, isso não pode ser feito por decreto, tem que ser aprovadas por lei municipal e estabelecem os critérios de avaliação do valor venal para imóveis em grandes áreas do município. O município é dividido em áreas e cada área vai ter o valor dos seus imóveis definidos pelos critérios gerais e uniformes que são dados pela chamada planta de valores. Obviamente, esses critérios, como têm que ser fixados em lei, só podem ser alterados em lei. A única coisa que pode ser feita por decreto no que toca à planta de valores é a atualização monetária para refletir o avanço dos índices de inflação. Nada mais. Quaisquer alterações no valor real, digamos assim, fora inflação, depende de alterações que devem ser promovidas por meio de lei municipal. Bom, esse é o aspecto dimensional. Vamos agora partir para o aspecto pessoal da hipótese de incidência, que também está definido no CTN, artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Aqui tem-se mais ou menos a mesma lógica também que já era empregada no âmbito do ITR. Sujeição passiva engloba o proprietário, foreiro ou o mero possuidor. A sujeição ativa, bom, essa pertence exclusivamente ao município. Ainda quanto à sujeição passiva, eu só lembro vocês de darem uma conferida naquela questão das imunidades tributárias previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Nem todos os proprietários de imóveis urbanos poderão ser tributados com IPTU em virtude daquelas imunidades. Deem uma conferida lá, portanto, repito, artigo 150, inciso 6º. Agora, para finalizar, vamos dar uma palavrinha sobre a questão da progressividade do IPTU. Existem dois dispositivos constitucionais que estabelecem a progressividade na cobrança desse tributo. O primeiro deles, que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, está lá previsto no artigo 156, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. Reparem, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1º, quer dizer, o IPTU, poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, o que se estabelece aqui nesse dispositivo é uma espécie de progressividade fiscal que, em última análise, não deixa de ser uma projeção do princípio da capacidade contributiva, especialmente quando se lê aqui o parágrafo 1º, inciso 1º, imposto progressivo em virtude do valor do imóvel, ou seja, o imposto mais alto para imóveis de maior valor que denotam uma capacidade contributiva maior por parte de seus proprietários ou possuidores. Agora nós temos uma segunda hipótese de progressividade prevista lá no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Ali nós temos o que boa parte da doutrina classifica como uma progressividade extrafiscal, ou seja, uma progressividade que não tem, num primeiro momento, finalidade arrecadatória, mas visa atingir uma finalidade social ou econômica. Então, reparem aqui no artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de IPTU progressivo no tempo. A ideia aqui é a seguinte, é que o IPTU ele seja utilizado como uma ferramenta de promoção do adequado uso do solo urbano, de modo que aqueles terrenos, por exemplo, que permanecem desocupados apenas como reserva de valor do seu proprietário, sejam efetivamente utilizados. Caso não o sejam, o proprietário pode, por exemplo, enfrentar uma cobrança cada vez mais elevada do IPTU, conforme o período de não utilização vá se estendendo no tempo. É uma ferramenta, digamos assim, bastante interessante para fins, inclusive, de planejamento urbano, especialmente nas grandes cidades, estimulando, de certa maneira, quase que forçando os proprietários a darem uma destinação econômica adequada a grandes áreas urbanas, até mesmo a pequenas áreas, talvez, e não as deixem ali paradas apenas como reserva de valor. Bom, com essas considerações, pessoal, nós encerramos aqui a nossa análise do IPTU. Espero que tenham gostado e muito obrigado mais uma vez.